Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Itamar e o tema da nossa aula hoje é necessidade de capital de giro, né? Qual que é a necessidade de investimento fora das fontes operacionais da empresa, as fontes normais que vão financiar a operação dela, né? Mas professor, o que é uma fonte normal de financiamento da parte operacional da empresa, né? Então, são os fornecedores que vão financiar os nossos estoques, né, as mercadorias que a gente vai vender, né, os funcionários que estão trabalhando ali em prol da operação da empresa, né, os tributos gerados por essa parte operacional, as vendas de mercadorias, né, prestação de serviço assim por diante, né, e também as nossas contas a pagar do dia a dia, que fazem parte da operação. Então, esses financiadores, que é o nosso capital de terceiro ali, né? Essa parte do capital de terceiro, ele financia o nosso ativo operacional. E o professor, mas o que é o ativo operacional? É aquilo que faz parte da operação, exceto a parte financeira, tá? Eu peguei um balanço aqui para demonstrar para vocês, tá? Então aqui nós temos um balanço patrimonial do ano X aqui de 2018 da companhia líquida, tá? Então aqui nós temos o ativo, né? Aqui nosso ativo circulante. Então o que é operacional, o que não é operacional aqui? O disponível. O disponível é dinheiro em caixa, isso é financeiro. Então dentro do meu ativo circulante, o que é capital? O que é circulante aqui? Operacional. É as minhas duplicatas a receber, que faz parte da operação da empresa, né? Então, ou seja, os estoques, as mercadorias foram vendidas a prazo, né? Então faz parte. Os estoques são as mercadorias para revenda, tá? É parte operacional da empresa, né? E aqui do lado nossas obrigações, aqui o nosso passivo circulante. O que é operacional? Operacional são os financiadores operacionais da empresa. O fornecedor é um financiador operacional, ele financia os nossos estoques. Aqui poderia ter também salários a pagar, que são os nossos funcionários. Financia a parte operacional da empresa. Estão trabalhando em prol da parte operacional da empresa. Os tributos relativos às vendas, né? E outras contas a pagar. No caso desse exemplo aqui, não tem essa outra parte operacional, somente fornecedores. E os empréstimos, professor, o que é os empréstimos? Empréstimo é financeiro. Ou seja, eu captei um recurso de terceiro, tá? Para financiar o meu ativo. Pode ser tanto o ativo circulante como não circulante, mas eu captei um recurso mais oneroso, tá? Esse é um recurso caro, eu estou pagando juros sobre isso aqui, tá? Então eu captei esse recurso. E o que é a necessidade de capital de giro? O que eu preciso de capital para financiar aqui, ó, o meu ativo operacional, além da fonte operacional. Qual que é a nossa fonte operacional aqui, ó? Fornecedores. R$ 1.100 de fornecedores está financiando o meu ativo operacional, duplicatas a receber estoque. Então, 1.100 está financiando isso aqui. Se eu pegar duplicatas a receber estoque e somar os dois aqui, ó, 1.800 mais 1.400, eu vou ter 3.200, tá? 3.200, 1.100 está sendo financiado por fornecedores, olha aqui, ó. Então, 3.200 menos 1.100, né? A gente vai ter o quê? 3.200 menos 1.100 igual a 2.100. Então, esses 2.100, alguém está financiando além de fornecedores, que é o nosso capital de terceiro, ele aqui financiando, né, os nossos financiamentos e o nosso capital próprio. Então, eles estão financiando o restante, mas a gente vai aprender a calcular isso agora, tá? Vamos primeiro aqui a uma terminologia aqui para vocês entenderem. Qual fórmula que eu uso? Ó, primeiro eu preciso calcular a necessidade de capital de giro, que é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Aqui são as siglas, aí eu já coloquei aqui para vocês, ó. Necessidade de capital de giro, necessidade de capital de giro, ativo circulante operacional, passivo circulante operacional. Lembra que eu diferenciei lá para vocês que aqui, ó, disponível é financeiro e empréstimo é financeiro, então isso não é operacional. Então aqui nós vamos calcular ele. Então qual que é a necessidade de capital de giro? Eu já falei para vocês, mas vamos jogar na forma. 3.200. Professor, da onde saiu os 3.200? Vamos lá. Duplicatas a receber mais estoque, que dá o total de 3.200 menos 1.100, que é o meu capital de terceiro operacional.
Vamos lá ver lá o nosso capital de terceiro operacional, que é os fornecedores, 1.100. Ah, professor, mas se tivesse salário? Eu somarei aqui junto o salário. Professor, se tivesse tributos? Eu ia somar aqui tributos, tá? Professor, se tivesse outras contas a pagar? Eu somaria outras contas a pagar, menos empréstimo e duplicata descontada, que aí é uma parte financeira, ou seja, eu captei recurso financeiro para financiar essa necessidade, tá? Então não entraria. Então aqui, 3.200 do meu ativo operacional menos 1.100 do meu passivo operacional dá uma necessidade de capital de giro, ou seja, eu peguei outros recursos para financiar isso aqui. E aí a gente precisa saber de onde que originou esses recursos aqui. Qual que é a origem desse recurso aqui? Quem que financiou? Isso pode ser capital de terceiro, a empréstimo, duplicata descontada, né? Que aí é oneroso, eu vou pagar juros e tal. E pode ser capital próprio também. O lucro gerado pela empresa financiou uma parte disso aí e investimentos do sócio em capital social, tá? Lá na apostila de vocês, eu tenho esse balanço patrimonial aqui lá na aula 2, né? Lá está o ano de 2015 e 2016, se eu não me engano. Mas aqui eu coloquei o ano de 2018, mantive os valores para vocês, tá? Então os valores estão igualzinho aqui. E a gente vai dar origem da onde surgiu, aonde foi utilizado o capital de giro. Da onde que surgiu as fontes que financiaram a minha necessidade de capital de giro, tá? Então eu tenho uma demonstração, tá lá na apostila de vocês. A gente vai aprender a preencher essa demonstração. Lá já está preenchida, mas eu vou ensinar vocês, tá? Primeiramente aqui eu tenho clientes. O que é clientes? É os títulos a receber. Então vamos lá no nosso balanço patrimonial aqui no ano 2018. Quanto que eu tenho aqui de duplicatas a receber, que é os nossos clientes? 1.800. Então vou preencher aqui, ó, meus clientes aqui foram 1.800. E o meu estoque? Aqui isso aqui é o nosso ativo operacional. O meu estoque foi 1.400. 1.400. Então, de ativo operacional, eu tenho 3.200. Professor, o que seriam esses outros ativos operacionais? Eu poderia ter outros ativos operacionais aqui, como impostos a recuperar, que faz parte do estoque. Então, eles estariam aqui também, tá? Beleza, nós estamos fazendo aqui o ano de 2018, tá? Agora vamos pegar o nosso passivo operacional, fornecedores. Eu vou lá no meu balanço, no ano de 2018, fornecedores 1.100. E vou preencher aqui, 1.100. Opa, professor, não digitou certo aqui. Vamos lá, 1.100. Beleza, 1.100 aqui de fornecedor. Outros passivos operacionais, que seria o quê? Salários a pagar, impostos a recolher, né? E outras contas a pagar, que não fazem parte financeira, mas sim da parte operacional da empresa. Então aqui, 3.200 menos 1.100, 2.100 é a minha necessidade de capital de giro. Ou seja, eu necessitei de mais 2.100 de capital de giro, além do financiamento operacional da empresa, que faz parte da operação, que é os fornecedores. Então eu precisei de mais 2.100. E da onde que veio esses 2.100? Aqui que a gente vai fazer financiamento na necessidade de capital de giro. Agora que a gente vai mostrar da onde que veio, tá? Então do meu patrimônio líquido, que é o capital próprio, tinha 3,5. Aqui 3,5. Vamos preencher aqui. 3,5. Ativo não circulante ou permanente, tá, pessoal? Ativo não circulante, 2.200, que é os 2.800 menos a minha conta retificadora aqui de depreciação acumulada. 2.200. Vamos aqui, menos 2.200. Professor, por que você está diminuindo 2.200? Porque eu tenho que tirar do PL o quanto que eu investi no meu ativo não circulante, ou seja, no meu mobilizado, investimento, quanto que eu investi lá. Então, do meu patrimônio líquido, que é o meu capital próprio, né? Eu investi 2.200 em ativo não circulante. E quanto que foi para suprir os 2.100? Ó, os 2.100. Para suprir os 2.100, eu estou utilizando 1.300. Então, 1.300 para suprir os 2.100. Aqui eu posso começar a fazer a nossa análise vertical, tá? Eu parto aqui do 100% e vou demonstrar para vocês quanto por cento que eu estou utilizando de capital próprio da empresa. 1.300 dividido por 2.100. Ou seja, 62%. Isso aqui é aproximado, tá, pessoal? É um valor aproximado. Se eu abrir a caixinha aqui, você vai ver que ele vai dar uns quebradinhos, tá? A gente vai trabalhar com um aproximado aqui para vocês, tá bom? Então, aproximadamente 62% eu estou utilizando de capital próprio. O meu passivo não circulante é os meus empréstimos a longo prazo, né? Então, quanto que eu tive de empréstimo, ou seja, capital de terceiro a longo prazo? 500.
Então, 500 aqui eu estou utilizando a longo prazo. Eu também posso fazer aqui na minha análise vertical aqui, quanto que o meu capital de terceiro, ou seja, eu estou utilizando de financiamento a longo prazo aqui, 24%. Tá? Aqui eu já fiz o cálculo do meu capital circulante líquido. Opa, professor, como assim? PL menos ativo não circulante, né? Mais passivo não circulante é igual ao capital circulante líquido. Isso é uma outra fórmula de achar o capital circulante líquido. Para provar para vocês, 3.300 menos 1.500 vai dar 1.800 capital circulante líquido, porque na verdade é o nosso ativo circulante menos o nosso passivo circulante, tá? Então, de capital circulante líquido, que eu tenho aqui, né? Aqui no caso aqui é a minha fonte de recurso, mais os meus empréstimos aqui, ó, empréstimo bancário a curto prazo, que é duplicatas a receber ou outros empréstimos que eu pego ali a curto prazo para financiar essa minha necessidade, tá? Então eu tive R$400 aqui, vamos preencher lá os 400. 400, digitei 500, ao vivo, hein, professor, errou aqui. 400. Então aqui é o que a gente vai fazer? Esses 400 aqui representa quantos por cento da minha necessidade? Representa 19%. Mas peraí, professor, o senhor tinha 2.100 necessidade, mas o senhor utilizou de financiamento 2.200. Sim, por isso que sobra R$100 no caixa. Se você observar aqui, tem R$100 no caixa no banco aqui. Tá vendo aqui os R$100 aqui? Tá aqui, ó, sobrando. Então, além do dinheiro que eu utilizei para financiar essa necessidade aqui, né, eu ainda me sobrou R$100 aqui para tesouraria, tá? Então, por isso, se a gente fazer análise aqui, ó, vertical aqui, tem que dar 105, que 5% ficou de sobra no caixa, tá? Então, o que a gente tira de aprendizado aqui? Que para financiar essa necessidade de capital de giro, ou seja, para manter minha operação, eu tive que utilizar 62% de recurso próprio, tá? Mais 24% de capital de terceiro a longo prazo e 19% de capital de terceiro a curto prazo. Eu não consegui manter a atividade operacional da empresa financiada só pelas obrigações, ou seja, só pelo capital de terceiro, que faz parte da operação da empresa, que é os fornecedores, os salários, né? Então eu não consegui financiar toda essa necessidade, tive que utilizar outros recursos, tá? Então, quanto menos eu precisar outros recursos, que são mais onerosos, né? Vou ter que pegar capital próprio, vou ter que pegar capital de terceiro aqui e pagar juros, né? Quanto menos eu precisar, melhor para a empresa, tá? Aqui eu também coloquei para vocês aqui uma análise horizontal. No primeiro ano sempre é 100% aqui, né? Porque não tem um comparativo. Então aqui a gente preenche tudo como sempre. Vocês lembram como que fazem análise vertical e horizontal? Aprenderam lá em análise de demonstrações contábeis 1, tá? Ou comigo ou com outro professor, mas aprenderam e sei lá. Vamos fazer o ano de 2019 para a gente fazer um comparativo aqui, tá? Vamos pegar aqui, 2019, duplicatas a receber 2.300. Então vamos aqui, duplicatas a receber 2.300. Vamos voltar lá para ver se eu preenchi certinho. 2030, professor, 2030. Beleza, 2030. Vamos lá para os nossos estoques. 1.185. 1.185. A gente também poderia fazer análise horizontal aqui, né? Comparando do outro, mas não é o que a gente quer nesse momento. Então, nosso ativo operacional aqui, né? 3.215. Olha, a gente precisou um pouquinho mais aqui. A gente tem um pouquinho mais de ativo operacional aqui, tá? Então, vamos lá. O passivo operacional, fornecedores. Nós tínhamos 1.100 e para quanto que a gente foi? 1.400. Olha, utilizando mais fonte operacional. 1.400. Com isso vai diminuir. Olha aqui como que diminuiu. Se a gente fazer uma análise aqui, né? Através do horizonte, né? Esse dividido por esse aqui, vocês aprenderam lá, ou seja, nós diminuímos em 14%. Então, a nossa necessidade de capital de giro de outras fontes, sem ser as fontes operacionais, diminuiu em 14%. A empresa está melhorando, foi uma melhora, tá? Utilizando fontes menos onerosas, tá, pessoal? Vamos para o nosso patrimônio líquido. Depois a gente já vai fazendo toda a análise vertical e horizontal aqui. Vamos primeiro preencher aqui. O nosso patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, 2.950.
2.950. Nosso ativo não circulante 1945. E negativo, né? Menos 1945, diminuindo, tá? Então, ó, se você verificar 1.300, agora a gente está usando 1.005 de capital próprio. Estamos utilizando menos de capital próprio. Vamos ver o nosso passivo não circulante. Aqui já teve um aumento. Passivo não circulante, 660, tá? Nosso capital circulante líquido, se vocês quiserem tirar a prova, tá? Ativo circulante, aqui ativo circulante menos passivo circulante, tem que dar o nosso capital circulante líquido aqui. Nossos empréstimos bancários duplicadas descontadas, né, que segue na mesma linha, diminuiu aqui. São por N motivos, desde de ter liquidação ou ter pego menos empréstimo, tá? Positivo aqui, 370. Aqui, ó, 2035. Olha, nossas fontes financiaram 2035. Aqui foi 1.815. Isso quer dizer que a gente tem um saldo em tesouraria, um recurso disponível ali de 220. Que nada mais é, deixa eu falar a fórmula aqui, senão vocês vão esquecer. Então vai ser 2035 menos 1.815 em 2020, que é o que vai ter que bater com o nosso balanço aqui, que é aquilo que sobrou no disponível, que é banco e caixa. 220, tá? 220 aqui. Fazer a nossa análise aqui agora vertical e horizontal. Vamos começar com a vertical, né? Quanto que o nosso capital de giro próprio, quanto que a gente utilizou? Esse dividido por esse. Então, utilizamos 55% de capital próprio. Quanto que a gente utilizou de capital de terceiro a longo prazo? Esse dividido por esse. Vou falar para vocês. Passivo não circulante dividido pela necessidade de capital de giro. Utilizamos 36%. Olha, diminuiu a nossa utilização de capital próprio, mas aumentou a nossa utilização de capital próprio, de capital de terceiro a longo prazo, tá? Quanto que foi aqui o nosso capital terceiro a curto prazo? 20%. Aumentou também, tá? Aumentou um pouquinho aqui em relação à nossa necessidade, tá? Financiamento total, ele vai dar um pouco maior, né? Por causa que sobrou dinheiro em caixa aqui, 112%, e aqui vai dar 12%, que é o que sobrou de recurso de imediato em caixa ali, tá? Se a gente fazer a nossa análise aqui através do horizonte, né, a gente vai ver o quanto que variou. Ou seja, nosso patrimônio líquido ele diminuiu 16%, nosso ativo não circulante diminuiu 12%, o nosso capital de giro próprio ele diminuiu aqui, vamos ver aqui, 23%, e aqui vai dar 93, aqui ó, passivo não circulante. Então nós tivemos uma variação aqui no horizonte de 132%. E aqui diminuiu o nosso capital circulante líquido, que é ruim ele diminuir, tá? 93%. Nossos empréstimos a curto prazo diminuiu 7%, aqui 7% e aqui 7%, tá? Pessoal, seria isso. Então, aqui nessa demonstração a gente vai apresentar o que? A minha necessidade de capital de giro, que é aquela fórmula que nós vimos lá na apresentação aqui. Deixa eu buscar aqui para vocês. Aqui, ó. Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional, tá? Aqui é parte da nossa necessidade de capital de giro. E quem que financiou essa necessidade? 62% foi de capital próprio, 24% de capital de terceiro a longo prazo, que são atividades onerosas, né? São recursos onerosos, e 19% aqui, né? Se a gente pegar aqui e somar tudo aqui, 19% foi o nosso capital de terceiro a curto prazo, tá? 5% sobrou no caixa. Beleza, pessoal? Tomara que tenham gostado da aula aí. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Essa planilhinha aqui eu vou deixar para vocês lá em material de aula, vocês vão poder fazer o download dela, tá? Vai estar lá bonitinho, esse balanço vai estar lá preenchido e essa planilhinha daí vocês vão poder usar, eu vou deixar ela preenchida dessa maneira, tá? E até a próxima aula.